vazar. Aliás, quando ela vaza, e eu sei o quanto ela vaza, vai ser muito mais fácil de eu controlar. Eu vou conseguir fazer o meu projeto? Obrigado. Eu vou conseguir saber dentro já do projeto como é que eu vou controlar isso. Então, uma porta com altíssima estanqueidade dentro de uma planta que eu tenho trânsito grande, que não é uma área biocontida, ela só bagunça o meu sistema de pressão. Quando eu abro uma porta dentro de uma sala que não tem vazamento por baixo, nada, eu faço um vácuo muito grande. Quando eu fecho, eu estufo. O meu sensor de pressão acusa. Aí vai dar alarme. Então eu vou passar. Aí o cara da automação volta e fala, não, vamos botar um delay. E aí muitas vezes você não tem a representação da sua realidade. Então, deixa vazar. Pode deixar, a porta de sala limpa pode vazar sim, desde que você saiba o quanto ela está vazando e como ela está vazando. Eu coloquei aqui alguns exemplos típicos de aplicação de anticâmaras nas situações mais comuns que nós vivemos. Essa é uma situação típica de pesagem e amostragem, onde eu teria uma área CNC. Eu tenho anticâmaras de blindagem grau D, de pessoas e materiais. Um fluxo de ar de proteção. Gente, não é objeto desse bate-papo aqui. Este fluxo de ar aqui, ele não é grau A, não tem obrigação nenhuma de ser 0,45. Ele é 0,45 metros por segundo. Ele é um fluxo de ar de proteção. Ele vai proteger o produto e o operador. No mundo existem diversas técnicas de pesagem que utilizam 0,25 metros por segundo. Mas vamos voltar para as nossas anticâmaras. Pessoas, materiais. Eu posso colocar duas pessoas, lógico, melhor, uma de entrada e uma de saída, mas isso não é mandatório. Exceto em biológicos, que é um papo um pouquinho mais para frente. Se eu tiver que pesar em grau C a partir de uma área CNC, eu não tenho outra alternativa senão fazer uma anticâmara grau D, uma outra grau C, para eu efetivamente chegar na minha área grau C, para eu pesar dentro da minha área com fluxo de ar de proteção. De novo, ele não é unidirecional e não tem obrigação de 0,45 metros por segundo. Entretanto, a lógica de ingresso com dupla anticâmaras eu tenho que ter. Pô, Eduardo, aqui é saída. Eu não precisaria ter duas anticâmaras. Gente, para grau C, eu concordo plenamente com vocês. Seguramente nós não vamos ter problema de contaminação na saída, se por acaso eu tivesse somente um passo. Isso é o que diz a técnica. A literatura nos diz ao contrário. Nós vamos ter que conviver sempre com esse grupo de anticâmaras. A mesma coisa aqui está valendo para a área de sólidos. Aqui eu tentei fazer uma simulação de produção e embalagem. Essa linha aqui representaria uma divisão entre embalagem primária e secundária, onde na embalagem primária eu tenho uma série de cuidados especiais, não obrigatoriamente uma área grau D, entretanto uma área mais controlada, para evitar a contaminação cruzada, e já numa área de embalagem secundária, efetivamente uma CNC. Notem que a ideia que eu quero aqui, dentro de produções normais, é fazer uma contenção do pó que eu estou trabalhando. E em áreas de sólidos orais, nós temos uma geração de pó alta. Então, a ideia é blindar a interface entre áreas de embalagem primária e secundária com uma suposta anticâmara aberta, nesse caso, em formato de bolha. E aqui são simulações onde eu tenho uma circulação grau D e eu faço uma utilização de bolha. O limite aí é a imaginação da gente para fazer, não existe certo e errado. O que eu tenho que fazer? Contenção. O meu negócio aí é fazer contenção. Então, eu estou contendo, transformando esse em bolha, aí aparece alguém e fala assim, mas na hora que eu estiver saindo aqui, eu vou trocar de roupa, este meu pozinho da roupa pode vir para cá. Pode. Quem vai definir isso, na realidade? A lógica, o ingresso e o tipo, é a análise de risco que vocês vão fazer. O tipo de produto que vai ser trabalhado. Nessa situação, então, vamos fazer tudo negativo?
Ou se eu tenho uma circulação CNC, basta eu fazer anticâmaras em formato de bolha e eu estaria conforme a literatura. As opções variam em função de análise de risco. Entrou HPD, qualquer tipo de produção de alta potência. Gente, produção de alta potência, a gente já tem que começar a trabalhar com mais cuidado. Normalmente com 2 passos, para efetivamente evitar que contaminações sejam carreadas da sua área de produção para fora. E aí envolvem diversas técnicas que podem ser utilizadas na saída de pessoas, como air shower, mist shower, a gente vai ver um pouquinho para frente. Produção não estéril, numa situação normal com fluxo de ar de proteção, laminar airflow, onde eu tenho cascata de saída. Eu comecei a trabalhar com produção não estéril de HPD, eu já tenho 2 passos onde eu faço uma contenção primária aqui dentro. Produção não estéril HPD alternativa, eu faço esse em formato de bolha. Como definir se eu faço uma em formato de sumidor ou sifão, ou uma em formato de bolha? Na verdade, é a análise de risco de vocês. Esse é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos, sempre em função de dinheiro do investidor, porque é um conjunto de anticâmaras a mais, tipo de produto que vai ser utilizado. E, por fim, uma produção não estéril de HPD, onde eu tenho todo mundo grau C e eu faço uma contenção aqui. Envases estéreis. A lógica, o bacana é a gente tentar lembrar da lógica, porque a lógica não vai mudar nunca. Eu estou trocando de classe, eu tenho uma anticâmara da mesma classe que eu vou acessar a classe principal. A partir daí, quando eu comecei a entrar com processos de contenção, a regra continua exatamente a mesma. Eu tenho grau C, para eu atingir uma área grau B, eu tenho uma anticâmara grau B, pressurizada com relação à anticâmara grau C, e para eu proteger este cara aqui, onde eu tenho uma produção de HPD, eu tenho uma outra linha de anticâmaras para evitar que este produto venha para cá e que este pó vá para lá. E essa decisão final, mais uma vez, ela vai ser função direta de tipo de produto que nós vamos trabalhar, a técnica de produção utilizada. É comum hoje produção de HPD, por exemplo, um hormonal ou um oncológico, com técnicas totalmente fechadas. My time is over, no? No. Com técnicas de produção em isoladores. Entretanto, o que diz toda a literatura e faz um pouco de sentido. Apesar de eu produzir fechado com isolador, toda a minha construção deve respeitar a base construtiva de produção aberta, para que, em caso de acidente, eu tenha uma instalação, obrigado, eu tenha uma instalação própria já para uma produção de oncológico, hormonal, etc. A termigrometria aplicada é muito importante na definição do número de anticâmaras. É extremamente comum a gente ver uma área de invase de um pó que precisa ser muito seca. Entretanto, eu não tenho nenhuma anticâmara de blindagem disso. E a umidade migra contra a corrente de ar. Eu tenho que ter ali uma anticâmara, não para conter um pó, não para conter uma contaminação, mas sim para conter uma migração de umidade. As classes de limpeza necessárias, obviamente, que é o resumo de tudo que a gente falou, e efetivamente uma análise de risco do processo. E aonde eu indico? Existe, eu não sei, existe aqui. Isso daqui era o que gerava maior confusão no ISP. Eu tenho uma sala, uma circulação, uma anticâmara e uma sala. E o ISP mostrava uma ligação direta, que ele estava pressurizado ou despressurizado com relação à circulação, e era o suficiente que eu deveria mostrar. Na verdade, o que o ISP estava dizendo aqui é o seguinte: eu posso fazer isso daqui, porque esta anticâmara aqui, ela está entre 2 áreas grau D. Então, ela não tem uma função direta daquelas anticâmaras que a gente viu, de eu estou trocando de classe,
ou estou trocando de roupa. Ela somente é de proteção. Então eu posso medir daqui para cá. Aonde eu troco de classe, eu tenho que medir. Então este passa a ser o acesso a esta área, eu também tenho que medir. Isso é critério de certificação com base em toda a regulamentação GMP. Aqui a mesma coisa, mesmo ela sendo bolha, eu tenho que medir para os dois lados. E agora, o que acontece? Eu meço diferencial ou pela atmosfera? Eu não sei se eu botei o slide. Na verdade, o que é bacana é medir com relação à atmosfera. Sempre. Porque eu nunca vou ter erros em cascata. E eu vou saber exatamente a pressão da minha sala. Eu posso validar o diferencial. Os sistemas supervisórios hoje todos fazem isso. Se eu tenho 60 lá e 45 aqui, eu valido o 15. Eu não valido mais o 60 para fugir daquela novela que eu falei do mais ou menos 2,5. Então, eu não vou validar mais ou menos o 2,5, eu vou passar a validar a diferença e o sentido de fluxo de ar. Eu vou alarmar com reversão. Com isso, a confiabilidade da instalação aumenta muito. Então, lembra sempre, medir com relação à atmosfera e validar o diferencial. Como resumo final, teremos, para toda troca de classe de limpeza, no ingresso e egresso de pessoas e materiais, existe uma anticâmara. São aquelas regrinhas básicas que a gente não pode esquecer. A lógica de gradiente de pressão é sempre da menor classe de limpeza para a maior. Por mais vocês acharem que é bobagem o que eu estou falando, é extremamente comum ver uma área grau D jogando ar para uma área grau C por conta de uma suposta contenção química. Normalmente, para ingresso e egresso de áreas de contenção química ou biológica, são necessários, no mínimo, 2 passos de anticâmaras. Para saída de produção em áreas de contenção físico-química, necessária a utilização de chuveiros de ar ou chuveiros de ar com pulverização, que são os mist showers. Sempre na saída. A técnica do mist shower, para quem não conhece, ele é curioso pelo seguinte: é feito uma atomização de uma solução, pode ser água ou hipoclorito, que muitas vezes neutraliza o agente, e a ideia é que aquele possível pó que está na tua roupa, que seria carreado para uma contaminação posterior, com essas gotículas de ar, é uma pulverização mesmo, ela fica agregada na tua roupa. Então, no seu processo de retirar, você não carrega isso. Essa é uma ideia do que seria um mist shower, uma névoa, e um chuveiro de ar, simples. Um chuveiro de ar para entrada de materiais saindo de uma área de depósito para acesso a uma embalagem primária ou uma embalagem secundária. Então essa é uma linha automática em que dentro daqueles pallets, etc., é feito um jato de ar para fazer uma pré-limpeza de todo o material que vem do depósito. Tudo isso são técnicas de anticâmara. O que a gente está fazendo é pegando aquela anticâmara tradicional, que tem só um volume de ar pequeno e etc., e transformando isso num equipamento que vai fazer um papel mais efetivo no controle de contaminação. E por fim, as caixas de passagem, porque o nome acabou saindo caixas de passagem, entretanto eram anticâmaras e caixas de passagem. Elas devem seguir exatamente a mesma lógica daquelas anticâmaras que a gente falou. Características construtivas, classe de limpeza, indicação de pressão. Ah, eu tenho um pastruzinho pequenininho que sai da minha área grau B. Sim, ele tem que ser grau B, ele tem que ter controle de pressão, ele tem que ter portas intertravadas. Tem que ser ventilado. E se eu sair do B para o D, é saída, não pode. Então aí começam a surgir uma série de técnicas. Quais são as tendências que não estão escritas? O que é comum? Eu vou sair de uma área... Acho que eu tenho um slide aqui. Bom, só seguindo um pouquinho, me desculpem. Seguindo com caixas de passagem. Elas são, hoje, mais entendidas como equipamento, e eles são submetidos normalmente a ensaios de fábrica, ensaios em campo, dedicados aos pastrus. Para ingresso de materiais em áreas estéreis, para evitar carreamento de contaminação,
está sendo cada vez mais comum a utilização de ciclo de desinfecção por peróxido de hidrogênio. Utilização de juntativa em caso de quebra de classe de limpeza com tempo de recuperação validado, eu vou falar um pouquinho para frente. Então, o que acontece? Essa é uma planta já um pouquinho maior, onde a gente tem uma área grau C, eu tenho a minha anticâmara grau B bonitinho vestiário, entrei, aqui eu saí da minha anticâmara, da minha sala limpa grau B, eu passo por um pastrue ventilado grau B, com todos os requisitos que nós vimos lá, portas intertravadas, tempo de recuperação validado, indicação de pressão. Entretanto, existe uma situação que eu saio do B para o D. Quando eu saio do B para o D, eu rompi grau B, com um pastrue ventilado aqui, classificado como grau B. Entretanto, esta fronteira aqui, segundo a literatura, pode me gerar contaminação por indução. Então, o que eu tenho que fazer para resolver este problema aqui? Alternativa 1, fazer uma anticâmara grau C. Não tem. E aí eu vou seguir toda a lógica que nós falamos no início. Eu estou numa área B, eu vou passar para um airlock B, que vai de um C, que vai para um D. Saída, pronto. Cumpri os meus requisitos. Uma alternativa que tem sido muito aceita é a utilização aqui nesse pastrue, uma vez que a possibilidade de contaminação é por indução. Indução é uma contaminação que vai contra a corrente de ar. É utilização de junta ativa aqui nesses pastrues. Junta ativa é uma técnica muito usada em biossegurança, em que a porta efetivamente é 100% estanque. Portanto, quando eu abro esta porta aqui, esta daqui garante a estanqueidade. E este equipamento tem o seu tempo de recuperação e a vedação da porta validados. Essa é uma ideia de um pastrue normal, de como hoje é encarado como equipamento, um pastrue ventilado, com insuflamento, retorno e indicação. Esse já é um pouquinho mais elaborado, com peróxido de hidrogênio, blindagem de filtro EPA e tudo mais. Então, os pastrues acabam sendo encarados como equipamentos. Eu corri um pouquinho no final para não ultrapassar o tempo. Então, desse primeiro bate-papo, sobre anticâmaras e lógica de ingresso e egresso, o que eu acho que poderia sobrar de tudo isso aqui? Trocou de classe de limpeza, gente, tem que ter uma anticâmara. Essa anticâmara que troca de classe de limpeza, ela tem que ter a pressão certificada e indicada no local, para que o operador possa ver. Existe uma discussão muito grande, isso não está escrito em literatura nenhuma, que é se a gente deve certificar, no caso de mal, uma vez que eu passo o material, certificar a temperatura e umidade dentro de uma anticâmara. Eu, particularmente, acho demais. Então, para a certificação da anticâmara, seriam os dados base dela, de intertravamento, etc., pressão e classificação, e tempo de recuperação, quando aplicável. Recuperação em grau D, gente, não precisa, né? Então, dessa parte, acho que era isso. Fico à disposição para as perguntas. Any questions? I will try to understand you, but Okay. So, my name is Gordon Farquharson. Thank you for your presentation. You mentioned a number of times that there were some concepts you showed that were required in the literature, but... Okay. So you mentioned... Okay, you mentioned several times that there were some complex airlock arrangements, maybe for highly potent products, and you said they are required in the literature,
but I do not technically agree. Can you tell me which literature? Are you thinking Anvisa or WHO? Which literature? Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde é uma TRS específica para produtos de alta potência. Lá ele fala, na realidade, em técnicas de contenção. Ele muitas vezes não fala diretamente em 2 ou 3 anticâmaras ou 4, mas ele pede técnicas de contenção. Como que você garante que o produto não sai dali? E aí o duplo passo de anticâmara, se eu não me engano, está escrito nessa... deixa eu ver se ela está aqui. Mas eu tenho... É uma OMS para produtos de alta potência. TRS 9... não lembro. More question? It is more a comment than a question. Eduardo, thanks a lot for the very nice presentation and interesting ideas. And since we have seen or faced similar questions in Germany, we have came up with the VDI 2083-16. And it's okay, it's a German guideline, but it's in German and English, so maybe you take it and it will answer the one or the other question of Gordon, and maybe also the one or the other question you have brought up today. And I would love to share it with you and discuss it with you and the Brazilian Clean Association. Gracias. Obrigado. VDI 23-16. Dankeschön. 16. Obrigado. Nós da SBCC, obviamente, vamos estar à total disposição para compartilhar essas experiências. E eu também, particularmente, por gostar muito. Eu participei de uma palestra de um representante da Anvisa no Brasil, em que ele mencionava que no nosso guia de HVAC, para não utilizar pressões diferenciais entre ambientes maior do que 20 Pascal. E os profissionais que trabalham com certificação de área limpa e tal, nós sabemos que algumas vezes passa de 20 Pascal, a 25, 30 entre salas, e a interferência é muito, muito pequena, a gente não percebe nada de contaminação ou influência que possa acontecer. Eu acho que a gente precisa revisar este guia junto com o pessoal da Anvisa, porque ele foi muito enfático quando ele mencionou que não permitia pressões diferenciais entre salas maior do que 20 PA. E como a Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação pode nos ajudar com relação a isso? Isso acaba sendo um pouquinho até pessoal meu, porque para mim também não faz o menor sentido Para mim também não faz o menor sentido eu não poder ultrapassar 20 PA. Já houve um início de conversação, tanto pessoal quanto eu pessoalmente, quanto eu como SBCC. Entretanto, existe uma base na ISO 14644, se eu não me engano é parte 2, eu vou tentar descobrir qual que é. Que se esta base for mais esclarecida, a gente consegue mudar aqui. Essa ISO 14644, eu não me lembro que parte que é. Ela é clara, é to avoid contamination. Então, a base de utilização dos inspetores é que está falando na ISO, portanto, eles não vão aceitar. Só que a ISO também não é clara com relação a isso. Mas está escrito, devem ser utilizadas pressões menores do que 20 PA para evitar contaminação. Então, eles entendem que pressão maior do que 20 PA gera contaminação e virou lei. Eu também preciso de ajuda. Todas as ajudas de todos os usuários serão muito bem-vindas para isso. Mas a base é a ISO. Não, a OMS sugere de 15 a 20. A base, ela não fala de contaminação. A base é a 14642. Se baseou, mas pegou da ISO isso. Mas ele justificou
É. Ah, tá. Então, One last question. Okay, I would like to react on what said. I'm the convener of ISO TC209 Working Group 4. We are now working on the revision of that document, but it's misreading what's written there when you say it's not allowed to go above. There are only guidance values, what are there, it's an informal annex, and we are trying to make it much clearer than it is right now, but I don't think it's the ground to refuse and to not allow higher pressure difference between rooms. I think that's out of the blue, it's not as it is written in the current standard anyhow. não? Ok. Okay. Can we continue with the next session here? Okay. So Mr. Rain is coming with equipment for biocontained areas with his next session.